Agentes extintores. Água, agente extintor universal. PQS, pó químico seco. CO2, gás carbônico. Espumas, químicas e mecânicas. Finalidade dos extintores: extinguir princípios de incêndio. Aqui está um resumo do que é um extintor. Normalmente está escrito extintor de incêndio, mas quando existe já um incêndio, dificilmente o extintor vai apagar o incêndio com êxito, né? Então, ele é para extinguir princípio de incêndio. Ele tem maior resultado no princípio de incêndio. Começou o incêndio, entra o extintor. Virou incêndio, aí já talvez eu vou ter que procurar outro recurso. Devem ter fácil visualização de acesso, menor probabilidade de ser atingido pelo fogo, sinalização, todo local que o extintor está ali tem que estar sinalizado. Não devem estar em escadas ou em cobertos. O êxito no emprego depende de. O êxito do emprego depende de distribuição apropriada, manutenção, e não adianta ter o melhor extintor do mundo se não tiver o quê? Pessoal treinado. Tem pessoas que sabem que é um extintor, já viu, já tocou no extintor, porém não sabe fazer o uso. Dependendo de situações, tem pessoas que sabem fazer o uso, mas na hora do nervosismo não vai saber utilizar. Extintores de incêndio. Temos aqui os portáteis e os de carretas. Os portáteis, eles já são mais leves, dá para carregar tranquilo na mão. E o de carretas, que já tem uma quantidade maior de carga, já tem que ser sobre rodas. Extintor de água. Agente extintor, 10 litros de água. O gás propelente é o nitrogênio ou CO2. Tempo de descarga entre 60 a 70 segundos. O alcance do jato é entre 8 a 10 metros. Temos aqui no seu corpo manômetro. Temos a trava, tem uma trava aqui, para se alguém apertar esse gatilho, a trava não deixa que o extintor seja acionado. Temos o bico, temos o mangotinho, gatilho já falei, que é esse aqui. A alça de transporte, esse aqui é a alça de transporte e esse aqui é o gatilho. Tá? Tem aqui especificado a classe de incêndio, no caso é água, pode ser A, B, C, D, lembra? Que já estudamos lá atrás. E aqui as instruções. Logicamente que o bombeiro não vai ler na hora. Né? O bombeiro treinado, o pessoal treinado, ele automaticamente olhou para o extintor, já identifica, pegou no extintor, já identifica o seu peso, por barulho, isso nós vamos ver na prática, né? Através do seu bico. Então, na hora do sinistro, o bombeiro não vai ficar perdendo tempo aqui de ficar olhando aqui, opa, vamos ver se é água, vamos ver se é para líquido inflamável, vamos ver para ser de circuito. Não. O bombeiro, ele já vai bater o olho e identificar. Pegou o extintor, pelo barulho já consegue identificar também. Extintor CO2. CO2, agente extintor. Gás carbônico, é o próprio gás carbônico. Tempo de descarga, 10 a 22 segundos. Temperatura, menos 70 graus Celsius. Ele gela. Alcance do jato, 1,5 metros.
diferente do da água, que é alcance de 10 metros. O do CO2 é 1,5 metros. Vamos olhar as características aqui do extintor. Temos aqui o punho. Esse é o local onde o brigadista, o bombeiro, deve segurar. Não pode segurar nesse difusor. O difusor, se colocar a mão aqui no difusor, pode sofrer uma queimadura, porque aqui fica totalmente congelado. Aqui também temos as instruções aqui no corpo do extintor. A sua classe B e C, tanto para o B quanto para o C, líquido inflamável ou materiais energizados. Alça de transporte, está aqui a alça de transporte. O gatilho, a trava também está aqui. E o mangotinho. Aqui ele tem uma particularidade, ele não tem uma particularidade igual tem do de água. Ele não possui manômetro. Por que ele não possui manômetro? Como é que eu vou saber se o extintor está carregado? Ele não possui manômetro porque é um cilindro de alta pressão. Se colocasse um manômetro aqui ia ser muito caro. Aí como é que eu sei que está carregado? É pelo peso. Se o extintor estiver muito leve, pode desconfiar que ele não tem carga nenhuma. É feito testes também antes do combate. Na prática veremos isso tudo. Extintor de PQS, pó químico seco, agente extintor, bicarbonato de sódio, potássio. Tempo de descarga, 8 a 22 segundos. Gás propelente, nitrogênio. Alcance do jato, entre 4 a 8 metros. Aqui no corpo do extintor, temos aqui também no corpo dele, instruções. Está aqui as instruções e está aqui as classes de incêndio, que é B e C também. Ele é muito bom para líquido inflamável, mas ele serve para materiais energizados. Porém, a diferença dele é que ele deixa resíduo. O pó vai ficar lá, pode danificar o aparelho. Tem que tomar muito cuidado com isso. Temos aqui o manômetro. Opa, o bico está aqui, ó. Bico, o requinte, a trava, gatilho, alça para transporte. Perfeito? Utilização dos extintores. Posicione-se no sentido do vento. Olha aqui, ó. O vento está para lá. O vento está para cá. Então, descostas para o vento. Você não pode ficar na frente da fumaça do fogo aqui combatendo. É o vento bater nas costas para combater o incêndio. Aproxime-se do foco do incêndio, cuidadosamente. Ataque a base do fogo, não é em cima do fogo, né? Aquele fogo assustador, mas tem que procurar a base do fogo. O fogo está aqui e aí o brigadista está combatendo aqui, mas não, é a base do fogo. Base do fogo. Movimente o jato em forma de leque. Isso aqui é muito importante. Combustível líquido. Evite uma pressão muito forte. Por quê? Dependendo da utilização do extintor. Se chegar muito próximo, for um líquido inflamável, aquele líquido pode atingir ao bombeiro e aumentar a sua extensão do fogo. Muito cuidado. Ao final, assegure-se que não houve reignição, ou seja, fazer um rescaldo. Hidrantes de parede. Temos aqui o registro junta stores, que é o mesmo da mangueira. Ó, essa junta aqui da mangueira encaixa aqui. Então ele fica completamente conectado, de engate rápido. Esguicho, nesse caso aqui é o tipo agulha. Normalmente tem um regulável.
A mangueira está enrolada, ó, sanfonada. É puxar aqui, ela já sai tranquilamente. E a tubulação vermelha é onde está vindo a água. Temos aqui a tampa, escrito incêndio, com a identificação, ventilação, trinco de pressão, sempre da cor vermelha. Utilização dos hidrantes. Primeiro, abra a caixa do hidrante. Segundo, estique a mangueira. Terceiro, abra o registro do hidrante. Quarto, dirija o jato à base do fogo. Muito importante essa regrinha. Primeiro, abra a caixa do hidrante. Porque se você abrir primeiro e abrir o registro depois, a mangueira vai estar dobrada, não vai ficar legal. Proteção respiratória. Introdução. Os bombeiros devem dispensar atenção especial aos aparelhos de proteção respiratória. Isto porque os pulmões e as vias respiratórias são mais vulneráveis às agressões ambientais do que qualquer outra área do corpo. É regra fundamental que ninguém, no combate a incêndio, entre em uma edificação saturada de fumaça, temperaturas elevadas e gases, sem estar com equipamento de proteção respiratória. Não dá, senhores e senhoras, para adentrar o local sem a proteção respiratória. A não utilização deste equipamento pode não só causar fracasso das operações, como também trazer consequências sérias, inclusive a morte. Então temos que evitar essas consequências sérias. Não entre em local impregnado de fumaça, sem equipamento de proteção respiratória. Riscos. É fundamental identificar os 4 riscos mais comuns encontrados em incêndios: falta de oxigênio, temperaturas elevadas, fumaça e automaticamente gases tóxicos, né? Então aqui temos uma casa pegando fogo, temos muita fumaça e aqui também poderá ter gases tóxicos. Aqui de cara já tem pneu queimando, automaticamente são gases tóxicos, muito perigoso. Falta de oxigênio. O processo de combustão consome oxigênio e, ao mesmo tempo, produz gases tóxicos. Estes ocupam o lugar do oxigênio ou diminui sua concentração. Quando as concentrações de oxigênio estão abaixo de 18%, prestem atenção, estão abaixo de 18%, o corpo humano reage com o aumento da frequência respiratória. Olha aí, o corpo humano reage com o aumento da frequência respiratória, como se estivesse sendo submetido a um esforço físico maior. Tá? Então tome muito cuidado. Temperaturas elevadas. Lembrando aqui que o normal é 21% a concentração de oxigênio. E aqui está 18%. Então tomem cuidado. Temperaturas elevadas. A exposição ao ar aquecido pode causar danos ao aparelho respiratório. Quando as temperaturas excedem a 60 graus Celsius, pode-se considerar que o calor é excessivo. E quando o ar preenche rapidamente os pulmões, pode causar baixa da pressão sanguínea e danos ao sistema circulatório. Um dos riscos é o edema pulmonar, ou seja, o inchaço. Muito perigoso, que pode causar morte por asfixia. O fato de se respirar ar puro e fresco, logo depois, não torna o dano reversível imediato. Tem que imediatamente ser medicado. Fumaça. A fumaça é constituída principalmente por partículas de carbono em suspensão. O tamanho das partículas
é que determina a quantidade que, quando inalada, irá penetrar nos pulmões. Gases tóxicos. O bombeiro deve se lembrar de que o incêndio significa exposição a substâncias tóxicas e irritantes. O bombeiro deve se lembrar de que o incêndio significa exposição a substâncias tóxicas e irritantes. No entanto, ele não pode prever antecipadamente quais serão essas substâncias. A inalação da combinação de substâncias, sejam tóxicas ou irritantes, pode ter efeitos mais graves do que quando inaladas separadamente. A inalação de gases tóxicos pode determinar vários efeitos no corpo humano. Alguns dos gases causam danos diretamente aos tecidos dos pulmões e perda de suas funções. Outros gases não têm efeito direto nos pulmões, mas quando entram na corrente sanguínea, inibem a capacidade dos glóbulos vermelhos transportarem oxigênio. Então, olha a importância de nos preparar para adentrar a um incêndio. Os gases tóxicos em incêndio variam de acordo com 4 fatores: natureza do combustível, taxa de aquecimento, temperatura dos gases envolvidos, concentração de oxigênio. Monóxido de carbono. O monóxido de carbono destaca-se entre os gases tóxicos. A maioria das mortes em incêndios ocorre por causa do monóxido de carbono. Este gás, sem cor e sem odor, está presente em todo incêndio e a queima incompleta é responsável pela formação de grande quantidade de monóxido de carbono. Como regra, pode-se entender que fumaça escura significa altos níveis de monóxido de carbono. A hemoglobina existente no sangue é responsável pela troca gasosa. O monóxido de carbono combina-se com a hemoglobina de forma irreversível, inutilizando-a quando grande parte da hemoglobina do sangue se combina com monóxido de carbono. Pode-se morrer por asfixia, por falta de oxigênio. Então, olha o perigo. Temos que ter muito cuidado ao adentrar o incêndio. Por isso, a proteção respiratória é primordial. Num ambiente, a concentração de 0,05 de monóxido de carbono no ar já é perigosa. Ainda que a concentração de monóxido de carbono no ambiente seja maior que 1%, não ocorrem sinais que permitam a fuga do local em tempo hábil. Em baixos níveis de concentração de monóxido de carbono, ocorrem dor de cabeça, tontura antes da incapacitação, que são avisos antecipados. Além do monóxido de carbono, existem outros gases tóxicos e asfixiantes que causam efeitos prejudiciais à saúde do homem. Exemplo: cloreto de hidrogênio, cianeto de hidrogênio, dióxido de carbono, óxido de nitrogênio e fosgênio. Aparelhos de proteção respiratória. São aparelhos que buscam anular a agressividade do ambiente sobre o sistema respiratório, oferecendo em diversos casos proteção limitada, principalmente quando utilizados equipamentos filtrantes ou autônomos de pressão negativa. Buscam anular a agressividade do ambiente sobre o sistema respiratório. Então precisamos disso, oferecendo em diversos casos proteção limitada. Aqui, ó, proteção limitada. Nós vamos aprender na aula prática. Máscara contra gases, equipamentos filtrantes. Consiste em uma máscara de borracha adaptável ao rosto, contendo um filtro que elimina os agentes nocivos à respiração. Elimina
os agentes nocivos à respiração. Os filtros são próprios para cada classe de agentes, tais como os filtros são próprios para cada classe. Porque tem gente que acha que um filtro vai proteger por todas as classes. Não, é específico. Filtro químico para absorção de gases e vapores. Mecânico para a retenção de partículas sólidas em suspensão no ar. Combinado para gases e vapores químicos e partículas em suspensão mecânica. Filtro específico para monóxido de carbono, que possui um catalisador que transforma monóxido de carbono em CO2. Olha aí, mas no ambiente tem que ter pelo menos um mínimo de oxigênio, porque se transformar o monóxido por dióxido de carbono, mas se tiver só monóxido você vai apagar lá. Então tem que ter no mínimo oxigênio, ou seja, tem que ser numa área aberta. Área fechada já não dá. Muito cuidado. Os filtros devem ser próprios para o agente nocivo à respiração. Necessitam de controle rígido da validade e do tempo em uso, que varia inclusive conforme a concentração do agente no ambiente. Não devem ser utilizados em ambientes com pequena porcentagem de oxigênio. É o que eu acabei de falar ali. Não deve ser usado em ambientes com pequenas porcentagens de oxigênio, um lugar fechado, por exemplo. Tem que ser um lugar aberto, pois podem causar a morte do bombeiro. Estas graves restrições desaconselham sua utilização nas operações de combate a incêndio e salvamento. Aparelho de respiração com linha de ar. Aparelho composto de uma peça facial de borracha, adaptável ao rosto, que recebe o ar fresco de fora do ambiente, comprometido por meio de uma mangueira. O ar entra no interior da peça facial pelo esforço pulmonar, por meio de maquinário ou reservatório de ar pressurizado. Permite ao bombeiro permanecer por tempo indeterminado no ambiente, embora reduza a liberdade de movimentos, por causa dos limites que a mangueira impõe. A mangueira ainda pode enroscar-se nos escombros ou sofrer avarias em virtude do calor ou contato com objetos cortantes. Tal equipamento é ideal para resgate de vítimas em poço e galerias e para penetração em passagens estreitas e confinadas, tais como, por exemplo, uma boca de acesso a tanques. Então, esse tipo de aparelho é limitado, porque o bombeiro vai andando e a mangueira vai acompanhando. Então, a mangueira pode ficar agarrada com a fresta, quinas vivas, e o bombeiro aqui caminhando aqui juntamente com ela. Então, à medida que o bombeiro vai caminhando, ela vai indo junto. Atualmente, esses equipamentos possuem sistema de segurança que consiste num cilindro auxiliar para fuga com reserva de ar para 7 a 10 minutos. Caso aconteça algum problema, o bombeiro tem aqui o cilindro de fuga. Qualquer problema, ele utiliza esse cilindro de fuga e sai para se salvar. Olá a todos! Final aí de mais uma aula, né? Abordamos assuntos sobre extintores. Temos extintor classe A, classe B, classe C e suas utilizações, né? Lembrando aí que é importante ressaltar que não adianta saber que é um extintor, que já pegou um extintor sem ter treinamento, né? O extintor é algo que é perigoso também para quem não sabe utilizar. Por isso que é importante ter instrução, né? A parte da identificação de extintores, eu quero deixar bem claro aqui também o seguinte, que não é porque você sabe identificar na calma, né, que você vai conseguir identificar naquela correria, né? Na correria você não vai conseguir ler o rótulo. Opa, deixa eu ver o que está escrito aqui. Não, na correria você não vai ter tempo disso, né? No sinistro, você simplesmente vai pegar o extintor, bater o olho, identificar. Se não conseguir identificar pelo bater o olho, você vai pegar ele no toque. Quando ele bater no chão, se você vai saber que tipo de extintor é. Por exemplo,
o classe A e o classe B, que é o PQS, né? Às vezes o extintor tem o mesmo corpo, mesmo formato, mesma coisa, mesmo tamanho, mesmo tudo. Então, a diferença, às vezes, é só no barulho, né? Você colocou ele no chão, você sabe o que que é. E também dá para identificar também pelo bico, né? Através do bico. Na prática, a gente vai ver isso. Agora, o CO2 já é mais fácil, né? Ele é um extintor que não tem costura, é um extintor mais pesado, tem aquela parte do difusor, né? Ele é mais tranquilo. Então, na prática, veremos isso. Falando também sobre caixa de incêndio, né? Poxa, identificação de caixa de incêndio num prédio, no edifício, né? Tá lá aquela caixa vermelha, né? Tem lá, a mangueira, tem o esguicho, né? Tem um registro. Então, é só conectar lá, fazer aquele passo a passo, né? Conectou, esticou a mangueira, porque você não pode abrir a água, né, antes de esticar a mangueira, senão vai causar um bololô ali, né? Então vai ficar ruim. Falamos também sobre fumaça. A fumaça, embora vocês vejam bastante aí atrás desse vídeo, isso é apenas um vídeo, tá, pessoal? Não é nada real, ou foi um dia, mas a fumaça é muito perigosa, né? Falamos sobre muito assim, gases tóxicos, porque realmente o gás tóxico é perigoso. Então é importante o bombeiro, o brigadista, estar bem equipado com EPRA, equipamento de proteção respiratória, proteção total mesmo, né? E tem aquele gás também que não é tóxico, porém, ele é asfixiante, ele mata do mesmo jeito se o ambiente não tiver oxigênio, né? Falei sobre os filtros, né? Aquelas máscaras. Quando você utiliza ela, é importante ter oxigênio, ter um ambiente aberto, estilo esse vídeo que está passando aí, né? Tá tendo fumaça lá atrás, né? E ali, mas tem oxigênio. É diferente você entrar numa casa, né, num ambiente confinado e só ter fumaça. Então, essa máscara filtrante não vai te proteger. Você vai cair, você pode chegar à morte, infelizmente, tá bom? Então vamos avançar, espero que tenham gostado e vamos que vamos.